Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos corrigir aqui a nossa escadaria, né? A gente tem aí uma escadaria que vence dois pavimentos, então são três plantas. A planta do subsolo, no nível zero, a planta do térreo, no nível 2,88, e a planta do pavimento superior, no nível 6,08. Então a gente tem aí três lajes, né? A laje que vai do subsolo até o térreo, um lance, né? Uma escadaria aí com três lances, primeiro, segundo, terceiro lance. Então, como no subsolo é o pavimento onde a escada nasce, então a gente vai ter aí essa contagem dos espelhos, né? Então aqui é o primeiro espelho, aqui é o segundo, terceiro, quarto e assim por diante até o 18º espelho. No 18º espelho, o que a gente tem é a chegada nesse pavimento 2,88. Nesse pavimento 2,88, a escada tanto desce para o subsolo quanto sobe para o pavimento superior. Ou seja, isso daqui não é laje, isso daqui é um vazio na laje onde a escada acontece. É por isso que a gente tem essa representação em X, né? Esse X significa vão. Então, vão no sentido de abertura, né? Então, aqui a gente tem uma abertura no pavimento térreo, aonde a escadaria está acontecendo. Uma outra coisa que a gente tem no pavimento térreo é a coexistência de duas escadas, né? A escada que desce para o subsolo, com o seu 18º, 17º, 16º espelho, então aqui ela está sendo vista, né? E a escada que sobe para o pavimento superior. Então reparem que as setas sempre indicam a subida, né? A gente coloca uma bolinha ali no comecinho da seta, ó, e a seta está indicando a subida. Por isso que aqui ela está para cima, indicando a subida, e aqui ela está para baixo, indicando a subida, primeiro, segundo, terceiro, quarto espelho, e assim por diante. A coexistência dessas duas escadas faz com que a gente coloque aqui uma linha de interrupção. Então, dessa linha para a direita, eu estou vendo a escada que sobe para o pavimento superior. E dessa linha de interrupção para a esquerda, eu estou vendo a escada que chega lá de baixo, né? Então, reparem que a gente está no nível zero, primeiro patamar a 96, segundo patamar a 1,60 m. O patamar que a gente está enxergando aqui é esse mesmo patamar de 1,60 m da escada que desce para o subsolo. E o primeiro patamar da escada que vai para o superior. Então, eu estou no 2,88, eu subo o primeiro lance de escadas, eu chego nesse patamar aqui, que é o patamar 4,16 m. Já no pavimento superior, o que que a gente tem? A gente tem apenas a escada que está vindo do térreo aqui para cima. Então, mais uma vez, só vou ter a descida para chegar lá no térreo, a seta indicando a subida, o X, porque no pavimento superior isso aqui é um buraco na laje, isso aqui é um vão, onde a escadaria está acontecendo, e ela vai subir aí os seus 20 espelhos, né? Então, isso daqui é a nossa contagem de espelhos. Tá bom? Então, reparem que daqui de cima a gente está vendo lá embaixo o chão do subsolo, o segundo patamar da escada que vem do térreo para o superior e o primeiro patamar da escada que vem do térreo para o superior. Vamos então desenhar aí as elevações, né, os cortes que a gente tem aqui, cortes longitudinais e cortes transversais. Chega então ao momento por onde eu começo. No momento de começar, vamos reparar o seguinte. Se eu pegar tanto L1 quanto L2, eu estou vendo todas essas alturas aqui. No caso do L2, esses degraus estarão sendo vistos de frente e esses degraus aqui estarão sendo vistos de lado, no caso do L2, né? Se eu pegar o L1, corte longitudinal 1, estes degraus aqui estarão sendo vistos de costas. Eu vou estar vendo a parte inclinada da escada. Então, isso acaba tornando mais interessante a gente começar pelo longitudinal L2. Por quê? Porque ele dá para a gente todos os nivelamentos desse lance aqui. Isso vai acontecer aqui no andar de cima também, né? A gente enxerga esse lance intermediário da escada de frente. Então, as alturas
dos pisos desses degraus serão conhecidas. A mesma coisa vai acontecer na escada do térreo para o superior. E eu enxergo toda essa rapaziada aqui de lado também. Então é mais interessante a gente começar pelo L2. Por quê? Porque ele mostra para a gente tudo, né? O que a gente vai ter de alturas aí nessa escada para a gente representar. Tá bom? Então, como o L2 está aqui olhando para a esquerda, né, vamos começar copiando todo esse jogo aqui de plantas. Uma medida específica aqui para a direita, vou copiar 20 metros para a direita. E vamos rotacionar para a gente poder fazer aí o nosso corte. Eu vou fazer uma diagonal aqui apenas para rotacionar todas essas plantas com base no mesmo centro, né? Ó, nessa aqui eu já tenho um X, nessa aqui eu já tenho um X também. Então, isso vai facilitar o processo de rotação, considerando aí o midpoint, ó, dessa linha. Então, a gente vai estar com L2 aqui olhando para cima. A mesma coisa vale aqui para o térreo, né? E a mesma coisa vale para o pavimento superior. Então, ó, aqui está passando o nosso corte L2, se a gente está olhando, né, cortando a escada nessa posição e olhando para cima. Vamos representar, então, antes de mais nada, as nossas lajes de projeto, né? Então, quais são as nossas lajes? Vamos trabalhar com lajes normalmente de 15 ou de 20 centímetros. Vamos utilizar 20 centímetros. Vou pegar essa extremidade aqui do desenho e essa outra extremidade aqui do desenho. Vamos fazer um fillet aqui, né? E vamos colocar ponto 20 aqui da nossa laje. Então, esse carinha aqui é o nosso nível 0. Esse é o nível 0. Aí a gente vai marcar 2,88. Então, offset de 2,88 daqui para cima, com a nossa laje acontecendo. Vamos jogar 20 de espessura daqui para baixo, né? Depois, a gente tem um nível lá de cima, que é o 6,08. Então, dessa linha aqui, vamos fazer um offset de 6,08 do zero para cima. E vamos fazer um offset de 0,20 daqui para baixo. Ou seja, a escada está começando no térreo, chegando no pavimento superior, né? Perdão, no subsolo, chegando no térreo e depois do térreo para o pavimento superior. E a gente vai ter um outro pavimento aí em cima, onde não tem escada, né? Onde a escada está chegando. Então vamos fazer uma cópia, usando esse mesmo pé direito, né, do pavimento superior, do pavimento térreo aqui. Vamos fazer uma cópia para dar essa altura aqui. Então a gente tem laje do subsolo, laje do térreo, laje do pavimento superior e laje de cobertura da edificação. Então, esses são os níveis que a gente vai considerar no momento em que a gente estiver fazendo o exercício. Daqui para frente, agora é X-line, né? Vamos puxar aí os nossos pontinhos, ó. X-line aqui e aqui. Esse é o nosso primeiro patamar, nosso espelho 0,1, seguido pelo 0,2 e tal. Vamos descobrir qual é a medida do espelho. Bom, eu estou indo de 0 para 2,88, utilizando 18 espelhos, né? De 0 para 2,88, utilizando 18 espelhos. Então, tem duas possibilidades aqui. Primeira possibilidade é a gente acessar o calculador do AutoCAD, pegar 2,88, dividir esse 2,88 por 0,18, perdão, por 18 espelhos, né? E a gente vai chegar aí à conclusão que é 0,16. Uma outra possibilidade é a gente usar o comando divide, né? Eu fiz uma linha aqui, indo de uma laje até a outra. Vamos mover essa linha para cá. E vamos utilizar o comando divide. Selecione o objeto para dividir, esse objeto aqui. Quantidade de segmentos, 18 segmentos. São 18 espelhos, 18 segmentos aqui. Então, repara, o AutoCAD ele não vai dividir
esse objeto em 18 partes. Ele vai colocar pontos correspondendo a essa divisão em 18 partes, tá? Então, toda vez que você trabalhar com divide, lembra de entrar nos pontos magnéticos aqui no Object Snap e habilitar o Node para você ser capaz de pegar. Então, quando você der um L Enter, você vai ser capaz de pegar esses pontinhos, ó, né? Esses pontinhos todos aqui, que correspondem aí à divisão, né, que a gente trabalhou, tá bom? Então, puxamos o alinhamento do patamar ali da planta, temos o alinhamento do patamar, a gente vai então trazer a altura, né? Ali, ó, a altura desse patamar. Aí na base do filet, né? Matamos aí o primeiro. Um trim enter quem vai cortar, enter quem é cortado. O meu trim funciona desse jeito porque eu utilizo um modo standard, né? Eu não utilizo o modo quick. Eu prefiro o modo standard porque ele é mais completo. E agora a gente vai fazer então o X-line do nosso segundo aqui, ó. Repara que o começo dele vai coincidir com o final, né, do anterior ali. Então essa linha aqui, essa linha nem preciso trazer. Eu sei que ele vai subir a partir daqui, né? Uma determinada medida, que medida será essa? Vamos puxar aqui do nosso divide e vamos colocar aqui o nosso primeiro degrauzinho. Então tá aí o nosso primeiro degrauzinho da escada, né? A partir do momento que você tem o primeiro degrau, a gente vai subir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então a gente vai subir até esse patamarzinho aqui. Então vamos já levar essas linhas do patamar lá para baixo e vamos utilizar o comando copy para copiar esse degrauzinho no base point aqui onde ele começa, para outras posições aqui, ó. Papam, papam, papam. E a alturinha do patamar também já fica marcada ali. A gente sabe que o patamar vai estar daqui até aqui. Para o patamar, espessura de ponto 15. Então está dada aí a espessura de ponto 15. E para a escada, sempre... Opa, acho que eu copiei errado aqui, hein? Tô vendo o espacinho. Vamos mover. M-Enter, mover daqui para cá. É sempre uma linha zerada e a partir dessa linha zerada, um offset de ponto 10. Offset de ponto 10 dessa linha zerada para cá. Então a gente tem aí o primeiro lance dessa escada que está vindo do subsolo ali para cima, né? Depois, o que que a gente vai ter na sequência? Um, dois, três, quatro espelhos. Quatro espelhos sendo vistos de frente. Vamos puxar aqui um alinhamento, ó. Opa, puxar um alinhamento e vamos fazer o X-line aí, ó. Nos divides que a gente tem aí, ó. Um, dois, três, quatro espelhos sendo vistos de frente, né? Que a gente vai ter de largura é isso aqui. Um trim entre quem vai cortar, entre quem é cortado. E TR enter para cortar com base em tudo que está na tela. Então, vamos lembrar o seguinte, ó. Isso aqui está sendo cortado. Então, está sendo cortado. Eu vou colocar por enquanto no layer da alvenaria, depois a gente coloca, né? Aqui está sendo visto de perto, então vamos colocar uma linha média. Vou colocar aqui um amarelo de linha média. E depois a gente tem o pedacinho que vai subir ali, né? Para chegar até o 18º. Esse desenho desse lance aqui, a gente pode até fazer, mas a gente já tem esse desenho, né? Você já fez um lance de escada subindo aqui, ó. Então, isso pode ganhar aí um copy, né? Vamos fazer um copy aqui. E vamos fazer um mirror, que é a mesma escada, o mesmo piso. Apagar o original? Sim. E aí vamos mover isso aqui para lá, ó. A partir desse endpoint aqui, até o topo ali do patamar, né? Então a gente tem esse lance de escada que está subindo ali no fundo e que a gente está vendo de frente
né? Pela lateral ali, nesse corte, até onde vai chegar? Vai chegar até aqui, ó, até o 18º espelho. Então vamos fazer uma linha ali, branca, né? Que vai indicar pra gente até aonde esses degraus aí vão chegar. Mais uma vez, a gente vai dar um copy, né? Eu posso copiar vários também, se eu quiser, né? Ó, pego esses vários aqui, seguro o Shift para soltar essa linha, mantenho o Shift pressionado. Então, vamos copiar isso aqui para cima. Se passar, não tem problema, né? Aquilo que passar, a gente apaga, ó, tá vendo? Então, aqui a nossa escada chegou, então, no nível, né, da laje. Lembre-se que o último degrau será efetivamente a laje. E vamos esticar aqui. Tá vendo? Então a gente tem a laje do nível zero, subsolo, a laje do térreo. O último espelho vai colocar a gente exatamente no topo da laje do térreo, né? Então a gente tem aqui o que está em corte, que está em azul, o que é uma vista mais próxima, que está em amarelo, e o que é uma vista mais distante, que está aqui em vermelho. Desse ponto em diante, o que que a gente vai ter? A gente vai ter, então, ó, a gente matou essa parte do subsolo, né? Chegando ali no térreo. Tá vendo? Esse é o nosso corte L2. Corte L2 está cortando a parede, está cortando o revestimento aqui de pedra natural. E aqui ele está cortando parede também, né? Estou cortando parede. Ele está passando nessa posição, cortando a parede. Tá? Vou representar só a escada primeiro, depois a gente entra com esses outros elementos, né? Sem problema nenhum. Não precisamos mais da nossa linha do divide, ela não é mais necessária, então eu posso apagar. E agora a gente vai mover então essa escada, vamos movê-la desse endpoint aqui, ó, para esse endpoint aqui, a próxima planta, né? Então o que que a gente vai ter agora? A gente vai ter 8 espelhos subindo a partir da laje do térreo. Qual será, né, o meu ponto de partida da escada? Será o mesmo ponto que é o ponto de chegada ali do pavimento inferior, né? A gente vê aqui na planta que existe um alinhamento, tá vendo? Entre a chegada do subsolo e a partida do térreo. Então, a gente vai simplesmente copiar esse primeiro degrau aqui, ó. Você pode pegar até todos eles, se você quiser, né? Vamos copiar esse primeiro degrau desse ponto aqui para cima, aonde a escada está partindo, né? Então, essa é a posição aí de onde a nossa escada está partindo. Até onde ela vem? Os patamares são alinhados nos pavimentos todos, né? Então ela virá até aqui. Vou pegar de 3 em 3 aqui. Quem sabe a coisa vai mais rápido? Olha lá que beleza. Já chegamos no patamar ali. Tá vendo? Então aqui é onde a gente tem o patamar, ó, 7.15. Aqui eu nem precisaria fazer essa linha, né? Ó. Eu já poderia copiar direto o que está acontecendo no patamar aqui embaixo, desse ponto aqui para cima. Cuidado com a linha duplicada ali, vou deletar, sempre bom evitar. Pronto, tá aí o nosso lance. Então, um corte, né? O lance que está subindo. O resto da escada é absolutamente idêntico. Professor, mas não tem 18 espelhos embaixo e 20 em cima? Tem, são esses degrauzinhos a mais que entraram aqui. Então a gente dá um copy. Todo esse lance que está em amarelo, todo esse lance que está em vermelho, e copia ele desse patamar para cima do outro patamar. Reparem que a escada chega perfeita ali, ó, no nível da laje, tá vendo? Então a gente conseguiu matar, né, toda essa primeira visualização aí que a gente vai ter. Lembra que no vão aonde a escada acontece, a laje simplesmente não existe, né? Então, como ela não existe, essas linhas brancas aqui, elas não existirão. Elas estarão para a direita, acontecendo lá pro lado da casa, né? Então, vamos mover elas para a direita aqui, ó, né? E vamos fazer aí, ó, essa linha azul de corte aqui, ó, a escada, encontrando a laje,
Essa linha vermelha não tem. Tá cortado, eu tô deixando azul. Vamos deixar azul. Tô usando o layer da alvenaria, né? Que é um layer de linhas mais grossas. Aqui, a laje está cortada. Vamos fazer um fillet aqui. E eu vou estender essa lajezinha, né? Esse plano inclinado de 10 até a laje. Ó, então ali a laje que chega no segundo pavimento. E aqui embaixo é simplesmente a laje do térreo, né? A laje do térreo, ela existe nesse espaço, ela acontece nesse espaço. Vamos deixar ela azul também, né? E depois vamos estender também a laje do pavimento superior ali, a cobertura, né? Laje de cobertura da casa. Então, esse é o vão onde a escadaria está acontecendo. Não existem lajes aí nesse vão, né? Aí agora a gente pode completar a informação. Bom, então aqui no começo eu tenho uma alvenaria de 20 sendo cortada. Então vamos colocar uma linha aqui. Vamos fazer uma alvenaria de 20 sendo cortada. Está cortado, eu estou deixando azul, né? Não, cortadinho, estou deixando azul. E aqui no fundo da escada, a gente tem, então, esse revestimento. Vamos ver qual é a espessura dele. Revestimento em pedra natural. Tem para a gente medir a distância. Ah, não, já está a cota, ó, 5 centímetros. A gente vai ter um offset 0,05 no revestimento e a gente vai ter um offset de 0,20 da alvenaria. Aqui a gente pode fazer o fillet. Ah, isso daqui são as linhas do nosso revestimento que vão até lá em cima. Extende dessa rapaziada até lá, né? Pronto. Nosso revestimento. A gente não sabe o que acontece aqui em cima, se é aberto em cima da escada, se tem um telhado de vidro, assim por diante. Então não dá para a gente supor nesse momento o que estará acontecendo, né? Vamos ver então o que que acontece aqui no térreo. No térreo, eu não estou cortando parede nenhuma desse lado, mas eu estou vendo o gradil com altura de 1,10 m e espessura de 0,15 m. Então vamos colocar esse gradil aqui. Vamos subir uma linha 1,10 m, largurinha de 0,15 m, espessura de 0,15 m, pilot. Aqui a gente sabe que está em vista, num plano próximo, então vou deixar em amarelo. E quando a gente chega lá em cima, a gente está cortando o gradil, né? Repara o L2 aqui, ó. O L2 está cortando o gradil com altura de 1,10 m. Então, isso que acontece aqui no pavimento térreo vai acontecer aqui no pavimento superior também, com a diferença que aqui o gradil está sendo cortado, né? Por quê? Porque essa escada está chegando atrás de onde a gente tem esse gradil. Então, ele estabelece uma distância, né? Vamos trabalhar uma distância de 1 m, por exemplo. A partir desse 1 m aqui, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Para a direita do projeto. Vamos apagar aqui. E vamos aproveitar que a gente já tem uma linha de corte desenhada aqui, ó. Vamos copiar ela aqui. E vamos dar uma rotação nela, né? Senhor, como é que você fez isso? Eu fiz assim, ó. Rotate Enter, seleciona Enter desse ponto, ponto central ali, né? Rotate Enter, seleciona Enter do ponto central. Vou dar um R de reference, R Enter. Daqui até aqui é a rotação atual e a rotação que eu quero, que são 90 graus. Então, por que que eu estou fazendo essa linha? Estou fazendo essa linha para a gente dizer que a gente está interrompendo o projeto ali no midpoint, ó, que não vai ter nada acontecendo. Vou esticar isso aqui para cima, né? E X entre até onde vai, entre quem é que vai. Né? E posso passar um pouquinho, vamos passar em uns, sei lá, uns 30 centímetros. Fazer um círculozinho de 30.
Aqui embaixo também, o círculo grava a medida, né? Depois que ele é feito. Pronto. Então a gente tem o corte da escada e um desenho aí, que é a linha de interrupção, né? O que que falta a gente lançar aqui de informações são as cotas de nível, né? E as dimensões alinhadas que a gente tem. As cotas de nível em corte, elas são diferentes das cotas de nível em planta, porque elas têm um triângulo, né? Então vamos copiar isso aqui para baixo, explodir esse bloco e vamos fazer o nosso símbolozinho de corte aqui, ó. Faz um triângulo, né? Usando aí os pontos que você já tem do círculo. Manda a Shura e o círculo embora. E pega um H-Enter, pick point, sólido, aqui. E tá aplicado ali, bonitinho. Né? Se você quiser criar um bloco, também pode. Garanta que você está no layer 0, que toda essa rapaziada aqui está no layer 0. Para a gente fazer o bloco, vamos dar o B de block e criar aqui a cota nível em corte. Cota de nível tem acento, em corte. Qual é meu ponto base? Vamos especificar na tela, né? Vamos dar o pick point aqui, ó. Pumba. Esse é meu ponto base. Quais são os objetos? Esses, né? Manda um OK. Então tá lá, ó, pronto, tá criado o bloco. Como tá feito no layer 0, ele vai assumir as propriedades do layer que eu puser ele, tá vendo? As cores, né? E o tipo de linha de onde ele for colocado. Vou deixar ele aqui no meu próprio layer de cotas de nível. Vou colocar o texto nesse layer também, cotas de nível. E aí a gente aloca, né, esses elementos aí nas respectivas posições. Então, quais são as alturas que a gente vai ter? A gente vai ter aqui uma altura de 0. A gente tem a altura do primeiro patamar, pode ser colocada com a cota de nível. Do segundo patamar com a cota de nível. Se eu puser aqui, eu vou atrapalhar a visualização, né, dos espelhos que estão sendo vistos de frente. Então, aqui seria mais adequado. Aqui seria mais adequado. Aqui, lá em cima de tudo. Eu poderia colocar lá em cima também, mas não vou colocar. É uma situação de projeto que não é construída, que não é conhecida, né? Se você quisesse também, você poderia colocar aqui no primeiro, né, patamarzinho de entrada aí da escada, indicando que essa altura é tanto, né? Vamos mover um pouquinho para a esquerda agora. Vamos encontrar aí as melhores posições. Mover você, você e você. Vamos deixar mais centralizadinho aqui, ó. Vai ficar legal, né? Uma boa medida. E vamos mover essa rapaziada aqui, jogar mais centralizadinho aqui também, ficar mais organizadinho, né? Posso copiar, trazer aqui para baixo, posso mover esse, colocar na mesma posição dos outros. Aí é uma questão estética, né? O importante é que precisa estar ali, né? Então aqui a gente tem 0,00 metros. Se eu quiser saber qual é a altura, eu não preciso nem consultar lá, né? Eu dou o DLI, que é a dimensão linear, horizontal ou vertical. Tá vendo? O AutoCAD vai me dar a dimensão linear. Mais 0,16 aqui. DLI do nível 0 até aqui em cima. 1,60 m. 1,60. Posso usar essa cota para lançar a altura do primeiro patamar, 0,96, né, se quiser. Aqui é 2,88 mesmo, que a gente sabe que é 2,88. Vamos fazer essas cotas que estão faltando, então. Essa aqui de cima e depois do 0 até lá em cima, 6,08, pavimento superior. Quando eu precisar dessas cotas em futuros desenhos, a única coisa que eu vou precisar fazer é movê-las, né? Mover na horizontal, copiar na horizontal, movendo, bonitinho e tal. Lembre-se que as cotas maiores sempre abraçam as menores,
Então, eu posso puxar uma cota daqui até aqui, indicando que a altura desse patamar é 0,96. Não utilize alinhamentos aleatórios. Ah, você está trabalhando de 20 em 20 aqui de alvenaria? Faz um offset aí de uma X-line de 20. No momento que você criar a cota vai estar a 20 também de distância. Então, isso acaba organizando melhor, né, o desenho. Se precisa fazer mais uma, sai fazendo offset de 20 aí da sua X-line, né? Vamos pegar daqui até aqui o finalzinho do primeiro patamar ali cortado. Ali. Tá vendo? Então a maior sempre abraçando, né? A menorzinha. As cotas aqui a gente já tem. Pronto, tá resolvido. Se você quiser colocar uma indicação, né, vamos fazer um stretch aqui de ponto 20 para a direita, com offset de ponto 20 aqui, ó. Se você quiser fazer uma indicação de que você está usando 0,15 no patamar, ó, coloca. Ela pode ser copiada para o patamar aqui de cima. E também, se quiser fazer uma indicação que você está utilizando 20 na laje, você pode. DLI daqui para baixo, 0,20, né? Para não ter uma posição aleatória, vamos fazer o círculo de 20, mas aqui o texto está para a direita. Então, vou fazer um círculo de 40. E se eu fizer de 20, o texto vai ficar em cima da linha. Pronto, temos lá a indicação que estamos utilizando 20 na laje. Coloca ali nas duas lajes, né? Se você quiser indicar que a dimensão alinhada, DAL, dimensão alinhada, daqui até o perpendicular, né? Daqui, ó, estamos usando 0,10. Você pode colocar essa indicação também. Seria bom você ter pelo menos uma indicação de altura, né, do espelho. Indicação de altura do espelho. E uma indicação de altura da pisada, né? Vamos usar um círculo de 20 também. Pronto. Então está indicado o espelho, está indicada a pisada. Quer mostrar que isso está acontecendo no pavimento de cima também? Vamos copiar isso daqui, né? A partir de cima do espelho aqui até a próxima ali. Se você quiser, você pode colocar no mesmo degrau também, ó, né? No momento que a gente faz as cotas, é muito comum acontecer isso daqui, a cota fica por cima do elemento, né, ou do objeto. Então, eu tenho a linha de cota por cima da linha grossa do corte. Quando isso acontecer, basta a gente pegar aí as cotas, né, onde isso ocorre, e vir aqui, ó, Modify, abre. A última ferramenta aqui é o Draw Order, a ordenação, né, dos elementos do desenho. E a gente vai aqui no Send to Back. Pronto, ó. Send to Back. A linha azul é que está por cima, tá vendo? É ela que prevalecerá, né? Então tá feito aí o desenho do nosso primeiro corte. E aí, a partir dele é que nós faremos os outros desenhos aí dos outros cortes, certo? Vou interromper um pouquinho, daqui a pouco a gente retoma.